E a gente fala também sobre a Espanha, que pretende proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, um assunto que sempre vem à tona aqui. A gente olha para outros países, né? Austrália. A Austrália, que já tomou essa medida dianteira. A gente imaginava que outros países viriam na esteira e agora a proibição também sendo planejada pela Espanha, que seria um planejamento de acabar com esse acesso para menores de 15 anos. Essa medida ainda deve seguir passos semelhantes, então, aos que a gente vem acompanhando em outros países, né? Na Austrália, que foi pioneira, a Austrália, justamente nesse sistema de verificação de idade. Sobre isso, a gente vai conversar agora com Ariel de Castro, advogado, membro da Comissão Nacional dos Direitos da Criança e também do Adolescente, do Conselho Federal da OAB. Além dele, quem está com a gente? A Roseli Saião, psicóloga e colunista da Band News FM. Muito obrigado a vocês por terem aceitado o nosso convite para discutir esse assunto que, por exemplo, eu, a Patrícia e a Roseli já tivemos essa pauta aqui em discussão do quanto as redes sociais impactam na vida de crianças, principalmente. Agora a gente está puxando um pouco mais para cima, indo para os adolescentes. Então, muito boa tarde a vocês, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ariel, Roseli, na avaliação de vocês, qual que é a importância, como vocês veem essa possibilidade de restrição, a necessidade de restrição das redes sociais para crianças e adolescentes até essa idade, como planeja agora a Espanha? Roseli, te dou a palavra, depois o Ariel pode seguir aqui na análise. Acho que você falou bem, a necessidade, né? Nem é assim qualquer outra questão. A criança é tutelada e ela tem a vida dela controlada 24 horas pelos pais. Alguns não conseguem 24 horas, mas a criança está muito submetida à autoridade dos pais. A partir da adolescência, eles ganham uma certa independência em relação à presença dos pais, né? Eles ganham a possibilidade de ir e vir, de acessar a internet em momentos e em sites que os pais não gostariam. Veja que interessante, né? Até os 16 anos, eu considero, e não apenas eu, muitos estudiosos, a fase mais arriscada da adolescência, porque eles são muito impulsivos, estão descobrindo o mundo adulto e eles vão com tudo, né? Além da impulsividade, eles têm também uma questão assim de eu posso tudo, eu sou capaz, eles pouco avaliam riscos. Então, por isso eu acho muito importante mesmo que a partir dos 16 é que eles possam acessar as redes. E veja que interessante, né? Muitos adolescentes conhecem a dark web, o deep web, como falam. Os pais não, mas eles já sabem como acessar isso. Sabem com uma certa facilidade que se a gente for entrar agora não vai ter a menor possibilidade de ser tão rápido quanto eles. Doutor, dessa forma como está sendo, que foi posto inclusive lá na Austrália e causou muita polêmica naquela oportunidade, houve ali uma certa divergência de alguns órgãos e tudo mais, que aquilo ali retirava a liberdade e tudo mais. Até que ponto uma criança e um adolescente podem ter liberdade? Onde que termina a liberdade delas? Onde começa a liberdade delas? Patrícia, Roseli também, quem eu admiro bastante e acompanho as orientações, as entrevistas dela. E, de fato, eu concordo com a Roseli. Nós, até com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, respondendo à sua pergunta, Nelson, a criança ela não tem uma autonomia, uma liberdade, até com base na própria legislação. É o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir da adolescência, dos 12 anos, elas passam, então, a ter uma certa autonomia, um direito à liberdade, mas é claro
que sempre devem estar acompanhadas pelas orientações e pela própria presença dos pais e das mães. Então, de acordo com isso, o Brasil até poderia implementar uma medida mais restritiva, que seria proibir a partir aqueles que têm menos de 12 anos de idade o acesso às redes sociais. Hoje no Brasil, as últimas pesquisas do comitê que acompanha as questões da internet, 93% das crianças e adolescentes a partir dos 9 anos acessam a internet de uma forma contínua. Nós temos também no Brasil 70% de crianças de 3 a 5 anos que já estão acessando a própria internet. E temos também levantamentos da SaferNet de que 30% dos adolescentes já sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de violência no ambiente virtual. Então, nós precisamos controlar esses riscos, para isso que veio o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, depois de todo aquele debate sobre adultização, inclusive eu conversei com você, Nelson, com a Patrícia também, sobre esses temas, a partir daquele debate do vídeo do próprio influenciador Felca, e nós temos, então, a partir de março, quando esse estatuto entrará em vigor, complementando o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a obrigação do controle parental de todas as contas de jogos online, de redes sociais dos menores de 16 anos. Então, as contas estarão sempre associadas aos pais e mães e sempre terá que ocorrer um processo de identificação dos usuários e das suas idades. Até pegando nesse gancho, Ariel, de fato, para os pais, o que eles devem ficar atentos? Porque às vezes, porque agora com esse ECA digital, o ambiente vai se tornar seguro e tal. Isso está garantido? Infelizmente, não. Nós sabemos que muita gente ainda acessa a internet sem a devida identificação. Nós não sabemos se de fato as empresas que terão agora até o dia 13 de fevereiro que apresentar as mudanças e adaptações que estarão realizando para o Ministério da Justiça. Acompanhamos recentemente a polêmica do Roblox, que proibiu o acesso de boa parte dos seus usuários sem autorização dos pais, mães e responsáveis, que proibiu também as conversas online, principalmente entre crianças, e também conversas entre adultos com crianças e adolescentes, gerou aqueles protestos virtuais. Então, nós estamos num momento de adaptação. Nós sabemos que as empresas elas vão procurar se adaptar, elas estão sujeitas a multas que podem chegar a 50 milhões. É muito possível que muitas empresas, muitas big techs, até proíbam o acesso, porque a lei prevê que elas façam um controle preventivo para que crianças e adolescentes não sejam expostas a conteúdos pornográficos, violentos e até mesmo a publicidade infantil abusiva. Mas se elas verificarem que não conseguirão fazer esse controle preventivo, é até possível que muitas adotem medidas mais restritivas, como proibir o acesso para aqueles que têm menos de 12 anos em determinados jogos online, em redes sociais. Então, de fato, como disse o chefe de governo da Espanha, né, as crianças e adolescentes estão submetidas ao Velho Oeste na internet. Nós estamos diante de uma terra sem lei e os países estão procurando, então, adaptar as suas legislações e agora nós temos que acompanhar esse processo de implementação das novas leis, das novas restrições, das novas normas, mas é fundamental
a atuação dos pais e mães orientando, acompanhando o que os seus filhos estão usando na internet, participando na internet. Temos que ter matérias de navegação segura no ambiente digital em todas as escolas públicas e privadas, e um processo de classificação indicativa que precisa ser estabelecido com relação aos jogos, às redes sociais, aos conteúdos, aos aplicativos nos ambientes digitais. Roseli, eu queria perguntar a você, você trouxe um detalhe interessante, porque até os 16 anos. Aí você explicou que você e outros especialistas, assim como você, entendem que até os 16 anos é aquele momento de ebulição, de busca dessa fase adulta e tudo mais. Há pouco tempo, uma jovem de 19 anos processou duas grandes big techs, né? Não vou entrar aqui no detalhe do nome delas, exatamente porque ela ganhou um vício de redes sociais. Ela não saía das redes sociais e isso fez muito mal a ela. Quando a gente fala dessa faixa até 16 anos, esse vício pode se tornar ainda maior? Pode sim. Aliás, a partir do momento em que as escolas foram proibidas de permitir o uso de celular dos adolescentes e de todos, né? Muitas famílias perceberam que os filhos já tinham adquirido vício no uso do celular. Não eram capazes de entraram mesmo em crises, né, de descontrole por não poderem usar o celular durante aquele período escolar. Hoje nós temos muitos adolescentes que já adquiriram esse vício. E os estudos comprovam, né, que tratar o vício comportamental é muito mais complexo e difícil do que tratar o vício químico, por exemplo. Vejam que interessante. Então, é importante, é muito importante que a gente esteja de olho, porque é preciso lembrar que fomos nós que provocamos isso, né? Nós que, sem dados alguns, oferecemos todos os aparelhos, acesso à internet para eles. Então, a nossa responsabilidade é grande. No entanto, né, é preciso lembrar que não são apenas os pais os responsáveis. É preciso que a sociedade se responsabilize por isso, porque a gente vive numa sociedade que diz que defende a família, mas responsabiliza mais a família do que colabora. Então é preciso trabalhar muito, os pais trabalham, e aí como é que fica esse controle parental? E a gente sabe que os adolescentes, principalmente, sabem driblar esses programas, né, que impedem, que são restritivos, com a maior facilidade. É importante lembrar que as escolas podem e devem oferecer o letramento digital e estimular o espírito crítico, né? Porque a gente falou em liberdade. Mas liberdade é sempre liberdade de escolha entre uma coisa ou outra. E os nossos jovens não têm a liberdade de escolher entrar na rede ou não. Eles são empurrados para as redes. Roseli, eu tenho uma dúvida, né? Diante dessa discussão, me veio uma pergunta à cabeça. O que a gente pode colocar de componente que se altera no comportamento de uma criança ou adolescente que se torna viciado em redes e até nas redes sociais? Porque uma coisa é a criança ter acesso ao celular, o que já é prejudicial, para ver algum tipo de vídeo. Outra coisa é a criança ficar também viciada numa rede social, ali rolando feed, vendo a vida dos outros, querendo postar a própria vida, vendo conteúdo o tempo todo, né? Essa coisa, olha, você postando no feed, subindo o tempo todo. Ainda que o pai e a mãe falem, mas meu filho, ele não conversa com nenhum estranho, eu estou olhando aqui a rede dele, só tem pessoas da família, sempre entro ali no chat, nenhuma conversa que gere perigo. Do lado comportamental, o que pode mudar na vida dessa criança e adolescentes que são viciados em redes? Olha, primeiramente, a submissão deles há alguns padrões, né, que são colocados nas redes, de corpo, de aparência, de vestuário, de comportamento. Vamos lembrar dos desafios que as redes colocam, né, e que já deixaram muitas crianças e adolescentes gravemente feridos e alguns até
morreram por conta desses desafios. A atenção fica totalmente comprometida, porque para a gente focar a atenção em algo, a gente tem que estar totalmente ligado naquilo. E as redes fazem com que, mesmo quando o adolescente não está nela, que ele esteja pensando nela. Será que alguém viu meu post? Vou lá ver, né? Aí passam 3 minutos, 2 minutos, eu acho que agora viu. Recebe um aviso, tem os alertas que as redes emitem. Então, o adolescente e a criança ficam totalmente à mercê das redes, vivem em função delas, mas a vida real é muito diferente da vida nas redes, né? As fotografias, os vídeos são trabalhados, são treinados, são ensaiados. E aqui na vida real não há ensaio, né? A gente vive cada segundo, cada minuto, cada hora da vida de maneira absolutamente inesperada. Então, é bom que os pais se lembrem, a sociedade toda também, se lembre que é preciso, para se tornar um adulto, e olha que cada vez temos menos adultos, e eu não falo da idade, né? Para se tornar adulto é preciso conhecer melhor esse mundo. E a gente não conhece o mundo por meio do digital. É vivendo aqui, na realidade. Roseli Saião, psicóloga, colunista aqui da Band News FM, doutor Ariel de Castro, advogado e membro da Comissão Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente nessa discussão tão importante, às vezes beira a discussão filosófica, trata ali de sociologia, mas necessariamente trata dos nossos filhos. Eu acho que esse que é o mais importante de tudo. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer, eu que agradeço.